Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aos nossos exemplos de delineamento inteiramente casualizado. Nas aulas anteriores, a primeira aula que nós vimos foi a introdução, tá? A parte teórica, como que é um delineamento, seu modelo matemático, as pressuposições e como fazer uma análise de resíduo. Na aula 2, tá? A gente viu lá dois exemplos, fazendo esse passo a passo, e agora a gente vai discutir aqui dois exemplos em que a gente vai usar uma transformação de dados, tá? Vai ser necessária essa transformação, e um outro quando a gente houver tratamentos que tenham repetições diferentes. Como que a gente vai proceder? O primeiro exemplo aqui para nós, tá, pessoal? Voltado aqui no enunciado, fala o seguinte: no experimento visando o controle do pulgão em cultura de pepino, Macedo, em 1970, utilizou 6 repetições dos seguintes tratamentos. O A era testemunha, o B, azinfose etílico, o C, ele aplicou supracide 40 CE dose 1, o tratamento D, supracide 40 CE dose 2 e o E, o diazinon 60 CE. Então, ele fez a aplicação desses tratamentos aqui, tá? E obteve esses seguintes valores aqui. Primeiro passo que a gente faz, então, que a gente já viu aí, calcular a homogeneidade de variâncias, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o cálculo das variâncias para cada um dos tratamentos, tá? Então, isso aqui, ó, nós temos aqui o número de pulgão aí que foi encontrado nessa cultura mediante a utilização aí daqueles no caso, não sei se é veneno, coisa nesse sentido, tá? É, um tratamento específico para ter esse controle. Bom, então a primeira coisa que a gente faz, a gente tinha ali então as variâncias de cada tratamento. Quando a gente faz ali o quociente entre a maior variância e a menor variância, tá? Lembrando que se a gente voltar aqui, ó, a maior variância foi no caso, né, para nossa testemunha, ou seja, aquela cultura, aquela parte que não recebeu nenhum tipo de dosagem, tá? E a gente viu lá que a variância mínima, que foi de 1.502 aqui, foi para quem recebeu ali, ó, o supracide 40 CE dose 2. Quando então nós fazemos esse quociente, a gente obtém lá 155,63. E aí, quando a gente vai olhar lá na tabela de Hartley, tá? Lembrando que na tabela de Hartley, como eu estava dizendo, lá na tabela de Hartley, a gente verifica que a gente olha pelo número, né, de tratamentos, pelo grau de liberdade deles, tá bom? E aí a gente verifica o quê? Que para 5%, o nosso H tabelado deu 16,30 e para 1%, 33. Quando a gente então observa o quê? Que esse H calculado foi maior que qualquer um dos dois tabelados. Então, por isso que a gente coloca 2 asterisco, mostrando o quê? Que o nosso H aqui foi o quê? Significativo. Então, a gente verifica o quê? Que essas nossas variâncias, elas não são homogêneas, tá? Então, essa heterogeneidade, ela é de uma forma regular, tá bom? Então, para a gente, né, analisar esses dados, a gente precisa então fazer uma transformação nelas, tá? Uma transformação adequada para esse caso aqui, tá, pessoal, vai ser a logaritma. Por quê? Porque quando a gente olha tanto na média e no desvio padrão desses tratamentos, a gente vê que há uma proporcionalidade entre eles, tá bom? Então, aí a gente vê que essa logaritma vai solucionar o nosso problema aí da falta de homogeneidade de variâncias. Então, a gente volta, tá, lá naqueles nossos dados que a gente tinha aqui, os dados iniciais, a gente aplica um ln aqui de x, né, para cada um desses 30 valores aqui, tá? E aí a gente obtém, então, agora esses novos valores aqui, tá? Esse novo valor aqui que é baseado no ln de x, tá? Ou ln de y, no caso. Então, aqui eu já tenho a soma dos meus totais e agora eu tenho as variâncias. Então, com esse novo logaritmo, o que a gente precisa verificar? Será que realmente eu solucionei o caso da homogeneidade de variâncias? Então, a gente vai pegar o quociente aqui agora entre a maior variância e a menor variância. Quando nós fazemos isso, pessoal, tá? Eu acabei que eu não coloquei aqui, mas nós verificamos aqui, ó, a maior variância nesse quadro aqui, ó, ficou sendo a 0,2488
dividido pela menor variância ali, ó, que foi 0,443, a gente obtém 5,61. Então, pessoal, vindo aqui para o nosso quadro, quando a gente faz, então, tá? O quociente entre a maior variância pela menor variância, a gente obtém o quê? 5,61, tá? Quando, então, a gente vai olhar lá na tabela de Hartley, lembrando que a gente olha pelo número de tratamentos, tá? E J-1, tá? Que seriam as repetições menos 1. Então, a gente tinha lá 6 repetições. Então, quando a gente olha 5 para 5 na de 5%, a gente obtém 16,30. Então, o que a gente observa? Que agora o meu H calculado ficou menor que o H tabelado. Então, nesse caso aqui, tá? Então, agora a gente tem o que, então? A gente tem homogeneidade de variâncias, tá? Então, como então as nossas variâncias agora, sim, elas são homogêneas, ou seja, tá? O meu LN, tá? De X, ele foi suficiente para eu poder verificar essa homogeneidade. Agora, o nosso próximo passo é eu fazer o quê? Aplicar a nova, tá bom? Então, como a gente verificou, então, essa homogeneidade, tá? De variâncias, a gente, então, faz pega as somas de quadrados, tanto a de tratamento, a de total, a de resíduo, e a gente calcula, tá? Então, como a gente tinha aqui, ó, aqui nós já temos o quadro, tá? Da nossa ANOVA. Eu tinha lá, então, 5 tratamentos menos 1, 4. O meu total aqui seria IJ menos 1, que é de 30 menos 1, 29. 29 menos 4, sobra 25 graus de liberdade para o resíduo. Por meio daquelas fórmulas, tá? Que nós já treinamos lá na aula dos exemplos 1 e 2, a gente obtém as somas de quadrados, divido a soma de quadrados de tratamento pela de resíduo, tá? Desculpa, a soma de quadrados de tratamento dividido pelo grau de liberdade do tratamento, a gente obtém o quadrado médio do tratamento, divido 2,71 por 25, obtenho 0,11. Faço o quociente aí entre 11,5 dividido por 0,11, encontro 104,54. Quando a gente vai olhar lá na tabela de F a 5%, de 4 para 25 graus de liberdade, a gente obtém 2,76. E na tabela de 1%, a gente obtém 4,18. É nítido que 104 é maior que qualquer um desses dois valores. Portanto, o meu F, ele é significativo a 1%, tá? Então, a gente rejeita essa hipótese H0, ou seja, os meus tratamentos, tá? Com relação ali para controlar o pulgão naquela cultura de pepino, esses tratamentos possuem efeitos diferentes sobre esse número de pulgões aí que foram coletados 36 horas após a pulverização, tá? Então, aqueles tratamentos, né, foram administrados ali na cultura, 36 horas depois eles foram ali coletar, então eles verificaram que sim, esses tratamentos têm efeitos diferentes. Se eles têm efeitos diferentes, agora cabe a gente descobrir qual entre eles é melhor, tá? Pode ser melhor indicado, então, para combater esses pulgões. Então, a gente vai para o teste de Tukey, tá? O teste de Tukey me fala o quê? A gente precisa calcular um delta, tá? Lembrando que esse meu valor aqui, tá? O meu Q estudentizado, a gente obtém lá na tabela de Tukey. E a gente vai olhar ela a 5%, a gente olha em função do número de tratamentos, tá? Agora é o número de tratamentos pelos graus de liberdade do resíduo, tá? Então, a gente vê que é 4,16, tá? A gente substitui 4,16 aqui, que multiplica a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo, que deu 0,11, dividido pelas minhas repetições, que foram 6. E a gente obtém aqui 0,56. O que a gente faz, então? Vai lá na nossa tabela, tá? O que é o ideal? Para facilitar a nossa construção ali do teste de Tukey, a gente coloca as nossas médias em ordem decrescente, tá? Então, veio a A primeiro, a B, a C, a D e a E. Coincidentemente, tá? Ficou A, B, C, D, E na sequência que estava. Não necessariamente precisa ser assim. É sempre da maior média até a menor. Uma vez que a gente coloca elas em ordem, a gente começa a comparar, então, a média A com a média B. Quando a gente faz 7,8 menos 6,95, a gente obtém 0,85. 0,85 é maior que 0,56. Portanto, a gente nota diferença significativa entre o tratamento A com o tratamento B,
Então, a gente põe Azinho aqui e Bzinho no B. Agora, a gente vai começar a comparar da B. 6,95 menos 6,21, 0,74. 0,74 também é maior que 0,56, ou seja, também eu não posso continuar com a letrinha B aqui. Por quê? Porque eu tenho que colocar o Bzinho no B, que já estava, e eu vou pôr um Czinho lá no tratamento, no terceiro tratamento, no C, tá bom? Agora, eu começo então com a terceira média, 6,21 menos 5,03, 1,18 é maior que 0,56. Uma vez então que ela é maior, então aqui tinha C, eu coloco uma nova letra. E por último, a gente faz 5,03 menos 4,4 e a gente obtém 0,63, que também é maior que 0,56. Então, olha o que aconteceu nesse caso aqui, ó. Todos os tratamentos se diferiram, nenhum ficou estatisticamente igual ao outro. Então, o que a gente pode concluir? Que o melhor inseticida nesse caso aqui foi o Diazinon 60CE, tá? Que diferiu significativamente de todos os outros, tá? E ele apresentou um menor número de pulgões, ou seja, no caso aqui, pessoal, tá? O meu melhor aqui, ó, foi porque a gente está fazendo o quê? Controle de pulgões. Então, quanto menor a média de pulgões encontrados, nesse caso aqui é o melhor. Então, se a gente voltar, ó, lá no nosso exercício aqui, ó, opa, anterior, onde estão os nossos nomes, a gente observa o quê, ó? Que o meu tratamento E que deu a menor média. Então, ele é o melhor inseticida, porque ele apresentou, então, o menor número de pulgões. Por isso que nós concluímos lá, então, que ele foi o melhor, tá? Então, espero que não tenha tido dúvidas quando a gente tem aí fazer uma transformação de dados, tá? Dentro de algum exercício, tá? Pode acontecer em alguns casos que a gente vê que a gente precisa fazer uma transformação, talvez a gente, por exemplo, tenta a logaritma, e aí a gente vai fazer o teste de Hartley, não dá homogeneidade. O que a gente pode fazer? Pode tentar uma outra transformação, por exemplo, tirar a raiz quadrada dos dados, tá? E assim a gente vai ajustando até a gente conseguir aquela melhor transformação que vai fazer com que as minhas variâncias se tornem homogêneas. Seguindo agora, pessoal, nós vamos fazer o último exemplo dentro de delineamento inteiramente casualizado, quando acontece que eu tenho tratamentos com números diferentes de repetições, tá? Como que a gente faz essa análise? Como que a gente faz a nova? E tendo um F significativo, como que eu faço ali um teste de Tukey, tá? Então, é isso que nós vamos mostrar agora. Então, aqui, eu tenho os dados desse quadro, tá? Eles foram adaptados aí de Cardoso Filho, de 1974. Ele refere-se a quê? São produções de matéria seca de cultivares de sorgo, tá? Em toneladas por hectares. Então, aqui eu tenho 4 híbridos, tá? Dentro dos meus cultivares e uma variedade, a variedade Sart, os demais aqui são híbridos, tá? Tenho aqui, então, as 6 repetições. E a gente observa, ó, que o híbrido 3, ele não tem 2 repetições, né? Ele tem menos de 2 repetições, ou seja, só tem 4. E o híbrido 4 foi feito apenas com 5 repetições. Então, não teve aqui 6 repetições, como os tratamentos, né? As cultivares, aliás, as cultivares 1, 2 e 5. Tá? E aqui eu tenho os meus totais. Lembrando que esse total de 400,6 aqui é realmente somando cada linha dos tratamentos. Lembrando que eu tenho aí 3 parcelas que não têm esses valores, porque foram repetições diferentes, tá bom? Então, primeira coisa, para eu fazer ali o meu teste da ANOVA, tá? Eu vou fazer o meu teste da ANOVA, tá? Vou mostrar para vocês aqui no quadro como que a gente calcula as somas de quadrados. Bom, pessoal, então a gente observa aqui, tá? Que para a nossa variável, para o cálculo da nossa ANOVA, então eu vou chamar de C, tá? Aquela expressãozinha que vem sempre aqui no final, que é o somatório de todos os valores, tá? Individuais. Eu faço a soma deles e elevo ao quadrado. E aí, o que a gente precisa notar aqui, tá, pessoal? A gente precisa observar aqui isso aqui, ó. Tá? Agora o meu J, ó, ele vai variar de 1 a RI. Por que até RI? Porque eu vou ter tratamentos que têm repetições diferentes, tá? Então, eu pego ali aqueles 27 valores, somo todos eles, tá? Deu 400,6, elevo ao quadrado e divido por 27, tá bom? E aí, a gente tem o valor aqui.
Aí, enquanto a gente vai calcular a soma de quadrado total, então a gente também vai fazer o somatório de cada valor y e j ao quadrado. Então, daqueles 27 valores, nós pegamos cada um deles, elevamos ele ao quadrado, tá? E subtraímos c. E aí a gente obtém, então, aqui a nossa soma de quadrado total, 708,26. Agora, na hora de fazer a nossa soma de quadrados de tratamento, a gente tem que levar em consideração que tem aqueles tratamentos que não têm o mesmo número de repetições. Então, lá para o tratamento 1, ó, eu vou pegar a soma daquele tratamento 1, elevo ao quadrado e divido por 6, porque o tratamento 1 tiveram lá 6 repetições. O tratamento 2 é a mesma coisa, pego a soma dele, elevo ao quadrado e divido por 6. Já o tratamento 3 aqui, ó, a gente observa que a gente vai ter que pegar a soma dele, eleva ao quadrado, só que a gente vai dividir por 4, porque ele só tinha 4 repetições. O meu tratamento 5 lá, eu tinha 5 repetições, então eu pego 105 ao quadrado e divido por 5, tá? E aqui é dividido por 6, tá, pessoal? Se vocês olharem aí, ó, o meu tratamento, tá? Olharem aqui no exercício aí, o meu tratamento, ele foram 6 repetições, tá? Menos 5 aqui. Bom, aliás, desculpa, menos o C que a gente já tem calculado ali de cima. Então, a gente obtém aqui, ó, 698,76 para a soma de quadrados de tratamento e a de resíduo a gente tira lá pela diferença entre a total menos a tratamento. E aí, então, pessoal, a gente chega aí, tá? No nosso quadro da análise da variância dessa forma. Então, a gente tem lá tratamentos, os graus de liberdade vão ser I menos 1, então eu tenho lá de 4 graus de liberdade, 22 para resíduo, porque o nosso total era o quê? O nosso total eram 26, tá? Aliás, desculpa, eram 27 parcelas. Só que 27 parcelas menos 1, então a gente fica com 26 graus de liberdade, tá? E aí, as minhas somas de quadrados a gente anota aqui. Para eu obter o quadrado médio de tratamento, eu divido soma de quadrado pelo grau de liberdade, tá? Pelo respectivo grau de liberdade. E para a gente encontrar o nosso F, a gente faz o quadrado médio de tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. E a gente obtém 406,26. Quando comparados lá com da tabela F, tá? Para 4 graus de liberdade e 22 graus de liberdade no denominador, a gente obtém que para 5% é 2,82, para 1% 4,31. Então, o nosso F ele é significativo a 1%, tá? Então, a gente rejeita a hipótese H0, tá? E conclui que essas cultivares aí de sorgo testados, eles possuem efeitos diferentes quanto à produção aí daquela matéria seca, tá? Agora, a gente passa para o nosso próximo passo, que seria o quê? Calcular as médias desses tratamentos para a gente fazer o teste de comparação múltiplas, tá? No caso aqui, o teste de Tukey. No caso também, aí no cálculo das médias, pessoal, a gente vai levar em consideração que cada tratamento teve repetições, sim, diferentes. Então, a nossa média 1 aqui, pessoal, a gente vai pegar 67,4 dividido por 6, então a média de 1 foi 11,23, a média de 2, 10,47, a média de 3 aqui, né, dividido por 4, 9,98, a média de 4, 21, e a média do tratamento 5 lá, 20,92. Aí, o que a gente faz? A gente pode calcular os erros padrões separados para depois a gente testar dentro do nosso delta, tá bom? Quando, então, só que agora também os meus erros padrões, pessoal, a gente vai precisar calcular 3 deles. Por quê? Porque a gente teve tratamentos que tiveram 6 repetições, teve tratamento com 4 repetições e tratamento com 5 repetições. Então, as médias que obtiveram 6 repetições foram a média 1, a média 2 e a média 5. Então, o erro padrão para ela, tá? Vai ser a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo dividido pela repetição. Então, 0,43 dividido por 6, 0,27. Para a minha média 3, a gente tinha lá o quê? 4 repetições. Então, meu erro padrão fica 0,33. E para a média 4, que havia apenas 5 repetições, a gente obtém 0,29. E como, então, os tratamentos não possuem o mesmo número de repetições, então a gente vai ter diversos casos a considerar. A gente vai comparar médias. Todas com o mesmo número de repetição, as que tem 6, as de 6 com as de 4, as de 6 com as de 5.
e as de 4 com as de 5. Então, a gente tem que fazer todas essas combinações para a gente ver se há diferença significativa entre elas e comparar com um delta específico, tá bom? Mas em todos eles, o que é a nossa hipótese H0? É saber se a média I vai ser igual à média K ou se haverá diferença entre elas, tá bom? Independente aí dos casos que a gente vai considerar, essa sempre vai ser a nossa hipótese. Bom, então, para comparar, o primeiro caso aí, agora a gente vai comparar os tratamentos com 6 repetições, que é a média 1, 2 e 5, tá? Então, o delta para ela vai ser o quê? Lembra lá? É o Q, que é a quantidade estudentizada lá. Então, esse Q a gente vai olhar para 5 tratamentos e 22 graus de liberdade, a gente vai obter lá que ele é 4,20, vezes o erro padrão, que a gente já calculou no slide anterior lá, tá? 0,27, então a gente vai comparar o quê? Vai ser 1,13. Então, o que são as comparações que nós temos que fazer aqui, tá? Nós temos 3 médias. Então, quais são os seus contrastes aí que a gente pode ter? M5 menos M1, tá? Porque se a gente observar lá entre a M5, a M1 e a M2, a M5 ela é maior. Então, a gente vai fazer, quando a gente faz, então, M5, ó, se a gente voltar aqui, ó, a média de 5, a média do tratamento 5 lá, ó, era 20,92 menos 11,23. Depois a gente vai fazer 20,92 menos 10,47. E a gente vai fazer M1 com M2. Seria 11,23 com 10,47. Quando a gente faz a M5 menos a média de 1, a gente obtém 9,69, que é maior do que 1,13. Portanto, tá? O tratamento 5 difere do tratamento 1, tá? É significativo, então elas são diferentes. Quando a gente compara M5 menos M2, a gente obtém 10,45, que também é maior que 1,13. Então, a M5 também difere da M2. E quando a gente faz M1 menos M2, dá 0,76, a gente observa que elas não são significativas. Significa, então, o quê? Que M1 e M2 vão ser estatisticamente iguais, tá? Lá no finalzinho depois, a gente vai fazer as letrinhas comparando tudo isso aqui. Então, o segundo caso que a gente precisa ver, agora a gente vai comparar as médias dos tratamentos com 6 repetições com a média que tem 5 repetições apenas, tá? Que seria o M4 lá. Então, quais são os contrastes que a gente vai fazer, tá? Como a gente adicionou só aqui, ó, a média 4, então a gente vai fazer M4 menos M1, M4 menos M2 e a M4 menos o M5, tá? Para este caso aqui, ó, como as médias entram nos contrastes, ela não possui o mesmo número de repetições, o que a gente vai ter que fazer? O valor lá, ó, da nossa diferença mínima significativa, isso aqui, esse delta aqui, ó, diferente, delta linha, a gente viu lá na aula de teste de significância, tá? Depois vocês podem voltar lá, se não me engano, no segundo vídeo. A gente viu lá o seguinte, que quando a gente, então, tem médias que não tem o mesmo número de repetições, a gente tem que usar um delta linha aqui aproximado, que a gente vai usar aqui, ó, a quantidade estudentizada vezes meio da estimativa da variância da estimativa do contraste, tá? Nesse caso aqui, eu coloquei Y4, mas todos os contrastes, tanto Y4, Y5 ou Y6, a gente vai estar usando uma média aqui que foi com 5 repetições e uma média com 6 repetições. Então, a minha estimativa aqui do contraste vai ser a mesma, porque vai ser 1 que divide 5, mais 1 que divide 6, que multiplica aí o quadrado médio do resíduo, tá? Se a gente voltar aqui, ó, tá? 0,43, quadrado médio do resíduo. Então, a gente obtém aqui, ó, que a estimativa da variância para esse contraste vai ser de 0,16. E aí, a gente substitui, então, aqui 0,16 vezes meio, extrai a raiz, multiplica por 4,2, a gente encontra 1,18. E aí, agora a gente vai fazer a M4 menos a M1, pessoal, vai dar 9,77. Então, é maior que 1,18. Então, elas são estatisticamente diferentes. M4 menos M2, quando a gente volta aqui, ó, M4, tá? Opa, aqui, ó, M4 é 21, menos 10,47. Então, a gente obtém aqui, ó, M4 menos M2, 10,53, que é maior que 1,18. Então, elas também são diferentes. Agora, M4 menos a M5 deu 0,08.
significa que é menor do que 1,18, então elas são o quê? Estatisticamente iguais, tá bom? Terceiro caso, a gente se comparar, a gente testar aí, pessoal. A gente precisa agora comparar as médias com 6 repetições com aquele tratamento que houve apenas 4 repetições, que no caso é o tratamento 3. Então, como que a gente vai fazer dentro desse aqui, ó? Eu vou fazer a M1 com a M3, M2 com M3 e M5 com M3, tá? De novo também, pessoal, o meu delta linha 2 agora vai ser o quê? Vai ser a estimativa da variância da estimativa do contraste. E se a gente olhar lá também nas fórmulas, lá da aula de teste de significância, essa fórmula para essa estimativa da variância é obtida aqui pela soma, tá? Das repetições, aqui, ó, do quociente entre 1 sobre as repetições. Então, aqui, ó, M1, M2 e M5 tiveram 6 repetições. Então, fica 1 para 6, mais 1 para 4, que seria a repetição para a média 3, vezes o quadrado médio do resíduo, então a gente obtém 0,18. 0,18 que divide 2, extrai a raiz, multiplica por 4,2, a gente obtém 1,26. Então, esses quocientes, essas diferenças entre médias aqui, a gente vai comparar com 1,26. M1 menos M3 é não significativo, então deu 1,25 é menor que 1,26, então elas são estatisticamente iguais. M2 com M3, pessoal, elas deu 0,49, então elas também são iguais. Agora, M5 menos M3 deu 10,94, que é maior que o 1,26. Então, a M5 difere estatisticamente aqui, né, ou significativamente, de M3. E o último caso que a gente precisa verificar é quando a gente agora compara o tratamento com 5 repetições com aquele de 4 repetições, tá? Então, o contraste que a gente precisa fazer aí é o quê? O M4 menos o M3. Então, nesse caso, a estimativa aí do nosso contraste, tá? Da variância do nosso contraste vai ser 1 sobre 5 mais 1 sobre 4 vezes 0,43 dá 0,19. 0,19 dividido por 2 vezes 0,30, 1,29. Quando a gente subtrai o M4 menos o M3, a média ali dá 11, e 11 é maior que 1,29, tá bom? Então, o M4 também difere de M3, tá? E aí, a gente coloca aqui as letrinhas dessa forma. Aí, vocês poderiam falar o seguinte, nossa, professora, mas como que a gente faz isso aqui, tá? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês lá. Quando a gente comparou 3 médias que tinham 6 repetições, a gente tinha obtido o seguinte, acompanhem aqui, ó. A gente tinha feito, ó, M5 com a M1. Elas tinham sido diferentes. Então, tá vendo aqui, ó, tem um Azinho aqui e um Bzinho. Aqui elas estão colocadas, pessoal, da menor para a maior, tá? Vocês observarem aqui, ó. Vamos voltar lá no slide, ó. Se a gente voltar lá no slide do cálculo das médias, vocês vão ver que a que teve maior média foi a M4, depois a M5, aí vai para M1, M2 e M3. Então, quando a gente vai lá, ó, eu já coloquei aqui, ó, M4, M5, M1, M2 e M3. Quando a gente comparou os tratamentos com 6 repetições, a gente começou lá, o M5 com o M1 foram diferentes. Então, por isso que aqui as letrinhas são diferentes, ó, tem Azinho aqui e Bzinho. Quando a gente fez a M5 com a M2, elas deram diferentes também, tá? Por isso que o A aqui tá diferente da B. Por que o B aqui no M2 tem um Bzinho igual tem a M1? Porque nesse mesmo caso aqui, a gente testou a M1 com a M2 e elas foram estatisticamente iguais. Por isso que a gente manteve o Bzinho ali na média 2. Agora, quando a gente vai lá para o segundo caso, quando a gente testa a M5, M1 e M2 com a M4, tá? O que a gente concluiu lá? Que a M4 era diferente da M1, tá? Então, esse Azinho aqui, ó. Então, aqui eu não posso pôr um Bzinho aqui. Então, esse Azinho aqui possivelmente vai vir para cá, tá? Então, elas são diferentes, tá? O M4 para o M2 também são diferentes. É lógico que a gente já viu que o M2 aqui é um Bzinho. E a M4 para a M5, pessoal, elas são o quê? Iguais. Por que então a gente colocou Azinho no M4, tá? Até poderia ter começado para M4 e M5.
Porque elas, aqui, ó, quando a gente fez a diferença de M4 menos M5, elas deram estatisticamente iguais, por isso a gente colocou letrinhas seguidas, tá bom? Para o terceiro caso lá, a gente testou M1 com M3. M1 com M3 foram estatisticamente iguais. Lembra que já tinha o Bzinho aqui? Então, a gente vem e coloca o Bzinho aqui. A M2 menos M3 também deu estatisticamente iguais. Então, M2 menos M3. Então, eu tenho o Bzinho também. Agora, a M5 com a M3 deram estatisticamente diferente. Então, lá eu já tinha o Azinho, aqui eu tenho o Bzinho. E aqui já tinha o Bzinho porque elas eram estatisticamente iguais aqui. E o último caso lá, que a gente testou agora, a M4 com a M3. A gente viu que foi o quê? Significativo. Então, a M4 mantém o A e o M3 fica com o Bzinho, porque elas deram o quê? Estatisticamente diferentes. E o que então a gente verifica, tá? A gente verifica, então, que nessas condições aí desse experimento, o único híbrido que apresentou uma produção de matéria seca semelhante à da variedade SART, que no caso era o nosso tratamento 5, tá? Foi o Pioneer 93, que é, no caso lá, o meu híbrido de número 4, tá? Que não diferiu dela, ou seja, então, estatisticamente, o híbrido 4 é igual à variedade 5, tá? E os outros híbridos, no caso 1, o 2 e o 3, eles apresentaram produções de matéria seca significativamente inferiores das variedades SART e do híbrido Pioneer 93. Tá bom? E aí, pessoal, antes da gente finalizar esse exemplo aqui, o que a gente pode fazer além de fazer o teste de Tucker? Como a gente tinha lá 4 híbridos e uma variedade, tá? A gente pode usar, então, o teste de Sheffer para comparar o grupo dos híbridos com a variedade. Então, o teste de Sheffer, pessoal, ele é utilizado para a gente comparar grupos, tá? Grupos de contrastes dentro ali do nosso exercício, tá? Do nosso problema. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai comparar, então, os meus híbridos, que eu tenho lá a média de 1, de 2, de 3 e de 4 são híbridos, com a variedade 5, tá bom? Então, esse aqui vai ser o nosso contraste, lembrando que a gente tem que construir ele de forma que a soma dos meus coeficientes tem que ser nula, tá? Tem que ser igual a zero. Então, aí, isolando aqui, essa aqui vai ser a nossa hipótese H0, e a hipótese H1 vai ser que essa média entre os híbridos aqui seja diferente da média da variedade, tá? A estimativa do nosso contraste, tá? Utilizando lá os valores das nossas médias, a gente obtém que é menos 31. Calculei isso aqui, aí a gente lembra lá, ó, como que eu calculava? Aí eu vou calcular o quê? A estimativa da variância da estimativa do nosso contraste, que era eu pegar a soma dos meus coeficientes ao quadrado dividido pelo número de repetições. Como nós temos repetições diferentes, então a gente vai fazer individual, ó. O coeficiente aqui, ó, para a média M1 é 1, então 1 ao quadrado dividido por 6, mais 1 ao quadrado dividido por 6, mais 1 ao quadrado dividido por 4, ó, porque aqui, ó, tanto para a média 1, média 2, média 3 e média 4, o coeficiente é 1, tá? Então, só para a média 3 aqui a gente divide por 4, a média 4 a gente divide por 5, e aqui, ó, o coeficiente para a média 5 ficou menos 4 ao quadrado, dividido por 6, vezes aqui, né, o S ao quadrado aqui, pessoal, é o quadrado médio do nosso resíduo, tá? Isso aqui é igual a quem? Igual a 1,48. Bom, trago aqui, ó, então, como que é o cálculo de S lá, ó, para o teste de Sheffer, tá bom? Vai ser a raiz quadrada de I menos 1, no caso eu tinha lá 5 tratamentos, menos 1, 4, né, vezes o meu F, lembrando que esse F aqui, ó, a gente olhou lá na tabela de 5%, 4 para 22 graus de liberdade, que era 2,82, vezes a estimativa da variância, da estimativa do contraste, que deu 1,48. Então, a gente obtém aqui o quê? 4,9. Olhando aqui atrás, ó, a nossa estimativa do nosso contraste deu menos 31. A gente compara agora o módulo dessa estimativa do contraste com aquele S. O que a gente observa, então? Que como o módulo da estimativa do nosso contraste é maior do que S, ou seja, 31 vai ser maior do que 4,09, o nosso contraste, então, ele é significativo no nível de 5% de probabilidade. Indica o que para nós? Que deve-se rejeitar o H0.
tá bom? Isso, então, permite a gente concluir que o grupo dos híbridos, ele produz, em média, 7,75 toneladas por hectare de matéria seca a menos que as variedades SART. Ah, professor, onde que eu obtenho esse 7,75? Lembra lá da nossa hipótese? Se a gente somar lá as médias, a estimativa das médias aqui, dividir por 4 e comparar com M subtrair o M5, a gente encontra então ali, ó, que esse grupo aí dos híbridos produz em média 7,75 toneladas de hectares a menos, tá bom? Então tá aí, pessoal, a gente encerra aqui todos os exemplos que a gente poderia usar dentro de delineamento inteiramente casualizado. Tendo dúvidas, é só tirar na nossa aula síncrona.